Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Movimento Espírita, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria, satisfação que eu volto aqui para conversar com você sobre mais um capítulo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos então começar? Bom, hoje nosso capítulo é o 31, intitulado de Coisas Mínimas. Então, Emmanuel escolhe o seguinte versículo: Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Disse Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? É importante, né, a gente fazer essa reflexão. Tantas pessoas gostariam de estar com a sua figura em evidência. Quantas pessoas gostariam de estar encabeçando grandes feitos? Quantos se consideram missionários grandiosos na tarefa do nosso Pai, mas não se dão conta que as coisas mínimas, as coisas pequenas, os trabalhos, muitas vezes realizados por pessoas anônimas, são de fundamental importância. Quantas vezes é a nossa arrogância, a nossa soberba, que tenta nos levar para pedestais em que os holofotes seriam o nosso maior companheiro. Erramos muito nisso. Quantos amigos espirituais nos auxiliam, evitando as nossas quedas, ou mesmo nos colocando em pé mais uma vez, de forma extremamente anônima? Quantos trabalham em conjunto numa grande engrenagem em que, se um faltar, todo um trabalho é ou perdido ou é dificultado? Muitas vezes, meus irmãos, é a soberba que alimentamos ainda dentro do nosso coração, a vaidade que ainda alimentamos no nosso coração, que nos faz termos uma autoimagem extremamente míope de nós mesmos. E quantas vezes também desprezamos aqueles irmãos que, dentro da sua grandeza espiritual, fazem esses trabalhos, considerados por muito ainda pequenos. Como seria a nossa cidade sem o trabalho dos garis? Como seriam os hospitais sem a limpeza
do pessoal do serviço de limpeza? Quantas professores que são menosprezados por pais, muitas vezes vaidosos, não têm o valor devido. Se a gente não consegue ser fiel no pequeno, como vamos ser fiéis no grande? Se a gente não consegue subir um pequeno degrau ou valorizar aqueles que ainda, por muito poderem nos dar, por muito poderem contribuir com a evolução de muitos, de todos, estão dando um passo de cada vez, enquanto tantos estão decaídos por terem querido dar o passo maior que a sua capacidade. Todos nós temos funções sublimes enviados pelo nosso Pai. Todos nós temos tarefas edificantes para fazer todo dia. Somos chamados para, desde tarefas pequenas aos nossos olhos, até tarefas maiores, mas cada um sendo chamado de acordo com a nossa necessidade ou a nossa capacidade no momento, ou inclusive para a necessidade de um bem maior. Se nós não estivermos juntos, de mãos dadas, pensando que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, chamados por Deus, essa vaidade não poderia ser a mola mestra que impulsiona tantos a ter uma subida meteórica e uma queda maior ainda. Valorizemos aqueles que infelizmente a sociedade os torna invisíveis. Valorizemos aqueles que de forma anônima fazem o seu trabalho de uma forma impecável, enquanto tantos outros que querem holofotes e brigam muitas vezes por eles, não conseguem ter o mesmo êxito. Acordemos, meus irmãos, agradecendo a oportunidade de mais um dia, para que a gente possa cumprir os desígnios do nosso Pai, sendo no pequeno, sendo no grande, mas que todos aqueles, mesmo os que foram chamados para os trabalhos de maior magnitude, valorizem aqueles que estão trabalhando de uma forma muito digna na seara do nosso Pai, nos caminhos do nosso no caminho reto do nosso Mestre, e que fazem com que essas tarefas tenham êxito. Pensemos nisso, meus irmãos. Se vocês gostaram deste vídeo, deem um like pra gente. E quiserem mais alguns conteúdos, dá um pulinho lá na playlist. Obrigada por ficarem comigo até o final. E até uma próxima oportunidade.